Vivemos num país burocrático. Quantas vezes você ou já ouviu falar ou já se deparou por alguma situação no nosso país e já pensou nessa frase? Eu sou Fernando Romão, sou o CEO do Atlântico, uma consultoria financeira, contábil e tributária há mais de 45 anos. E você tem razão, nós fazemos parte dessa burocracia. Reconhecer firma em algum cartório comprovando que você é você mesmo, ou passar por diversos processos e instâncias dentro de um órgão público. Com certeza, se você ainda não passou por isso, algum dia da sua vida você ainda vai passar. A quantidade de normas, leis, processos é assustadora. Os dados do último relatório do Banco Mundial sobre facilidade de fazer negócios apontou que o Brasil se encontra na posição 125 do ranking de 190 países. Realmente, fazer negócio no Brasil não é fácil, mas mesmo assim nós conseguimos tirar projetos do papel, conseguimos empreender e a gente é criativo o suficiente para fazer com que esse tipo de burocracia não atrapalhe o nosso planejamento. Com certeza você agora deve estar pensando: ah, Fernando, sua empresa é um agente da burocracia. Quantas vezes você manda pra gente DARF, GPS, guias de pagamento e recolhimento de impostos, fala pra gente tirar certificado digital para poder entregar ECD, ECF, SPED, E-Social, é um monte de E's que a gente até se perde. Você tem razão em tudo isso. E tem razão em pensar dessa forma. Mas você pode ter certeza que a gente não está satisfeito com o nosso papel atual. Ser agente da burocracia é muito ruim. Nós queremos oferecer mais, muito mais do que a gente oferece hoje. Nós queremos oferecer soluções e ferramentas para te ajudar na administração do dia a dia. Nós queremos te oferecer consultoria, nós queremos te oferecer conhecimento, do jeito que a gente está fazendo agora. Nós queremos diminuir a sua sensação e percepção de burocracia. Esse, de fato, é o nosso propósito. É para isso que a gente está comprometido. E nós não queremos só falar. Não adianta só eu aqui nesse vídeo falar isso para você. Nós queremos agir e fazer com que você perceba isso. Então, um ótimo curso para você. Bom, eu queria agradecer novamente, em nome do Grupo Atlântico, a presença aí de todos vocês. É muito importante esse novo momento que a gente está vivendo aqui e a gente traz um tema que é bem comum no dia a dia de todos vocês, de todos nós, do brasileiro, que é a nossa burocracia. E o nosso tema hoje é a nossa tempestade da burocracia, né? Uma tempestade chamada burocracia. E isso a gente trata com ela diariamente, não só no âmbito da empresa, também no âmbito das pessoas físicas, né? No dia a dia de cada um aqui, nós temos muito da burocracia envolvida. Desde quando a gente vai lá no Poupa Tempo, tentar tirar uma segunda via de um RG, até quando a gente tem a pessoa jurídica tentando fazer uma alteração de um contrato social, de um estatuto, uma ata, para registrar uma ata num cartório. Tudo isso tem uma certa burocracia envolvida, é um parto para fazer, né? Todos sabemos das dificuldades que a burocracia nos traz neste país. Então hoje a gente vai abordar um pouco disso e trazer algumas novidades para vocês, coisas novas que nós do Atlântico temos para vocês aqui, tá? São coisas interessantes e que vocês, enquanto pessoa jurídica, precisam deste conhecimento e nós, enquanto Atlântico, consultores, não mais contadores simplesmente, precisamos trazer este conhecimento, tá? Aqui são alguns dados estatísticos, vocês vão observar. No Brasil, as empresas no geral gastam em média 60 bilhões por ano para cumprir com toda a burocracia existente no país. 60 bilhões de reais por ano para cumprir com as exigências legais, ou seja, com as burocracias existentes no Brasil. Isso é um parâmetro e é um valor exorbitante. E isso equivale a 2.000 horas por empresa.
cada empresa gasta 2.000 horas para cumprir com a burocracia existente no Brasil. É um dado estatístico relevante. Qualquer gestor precisa ter isso na cabeça. A sua empresa gasta, em média, 2.000 horas para cumprir com toda a burocracia existente neste país. Todas as leis, todas as regras, todas as obrigações. Esses são os dados estatísticos. Nós, contadores, fazemos parte dessa burocracia. Em que sentido? Quem cumpre com toda essa burocracia para essas pessoas jurídicas que estão representadas aqui? O contador. Hoje, vocês estão mudando esse termo, né? O consultor. O Atlântico que faz parte dessa burocracia para vocês. Lógico, vocês ajudam, vocês cooperam para que o contador, para que o consultor possa fazer essa parte da burocracia. Mas quem cumpre com ela é o contador. Outro dado estatístico relativo à burocracia. No Brasil, nós temos aqui, ó, a cada 200 funcionários empregados, um trabalha na área de contabilidade. A cada 200 trabalhadores, um é contábil. É um dado estatístico relevante. Por quê? Vamos fazer o comparativo aqui. O quanto isso representa na Europa? É a proporção de 500 para 1. E nos Estados Unidos? A proporção de 1.000 para 1. Teoricamente, levando em conta a proporção de funcionários para a área contábil, você tem uma diminuição da burocracia, porque você precisa de menos trabalhadores na área contábil para atender as burocracias daquele país, ou daquela região, aqui no caso, Europa, né? Então você tem uma diminuição da percepção da burocracia. No Brasil ela é muito maior. Por quê? Nós temos que ter 200, a cada 201. Então é uma proporção muito maior. Enquanto aqui em 1.000 a gente tem 5 empregados da área contábil, nos Estados Unidos eles têm um só. É uma proporção bem maior, né? 5 vezes mais nós temos. Não que signifique que temos 5 vezes mais burocracia, mas é um dado estatístico bem relevante. Tá? Então aqui são algumas informações que vão montando um cenário para vocês, dentro da cabeça de vocês. Por quê? Porque o Brasil realmente tem uma carga burocrática muito grande. As leis são imensas. A gente tem uma quantidade de legislação muito alta e ela cresce todo dia. Quem tem e-mail aqui, quem lê um pouquinho na internet sabe, todo dia chove informação nova, chove lei nova para a gente. E isso é o quê? Burocracia. São coisas novas. E no Brasil, a lei prevê qual é o papel do contador. Existe lei para isso. A lei determina o que o contador tem que fazer. Nós estamos, o contador, trabalhando, não por mero acaso, ou não porque alguém decidiu de livre e espontânea vontade. É porque realmente existem leis que determinam quem pode cumprir com essas burocracias. E esse profissional é o contador. Aqui, enquanto profissão. Né? A ideia do Atlântico é que o contador não seja somente um contador, mas sim um consultor, uma pessoa que consiga ampliar o horizonte do cliente, consiga trazer informações novas para o cliente, não simplesmente aquelas informações que um contador pode trazer. E aqui a gente fez um desenho bem simples para apresentar para vocês o papel de cada agente da relação contador-consultor, pessoa jurídica e a Receita Federal. Entendam aqui a Receita Federal não só como Receita Federal, a instituição,
Mas vamos colocar aqui uma coisa ampliada, né? Os órgãos públicos no geral. Porque a gente tem Receita Federal, nós temos também a Prefeitura, o Estado, né? Secretaria da Fazenda. Nós temos diversos órgãos públicos, não só a Receita. A gente coloca a Receita Federal aqui, porque ela é o órgão público maior, que todo mundo ouve falar nas mídias, né? É aquele que todo mundo é mais visível, né, para todos. Então, ela está aqui representando todos os órgãos públicos existentes no país. E o que cada papel, qual é o papel de cada agente dentro dessa cadeia de trabalho, vamos colocar assim? Vocês, enquanto pessoa jurídica, os gestores, são os agentes geradores da informação. Vocês são aqueles que geram são a fonte primária da informação, com a qual o contador, o consultor habilitado, vai fazer a tradução dessa informação. E aqui eu vou fazer um parênteses na questão do habilitado, o agente habilitado. A habilitação aqui, gente, não é simplesmente o contador fazer uma faculdade e pronto, está habilitado a ser contador. A nossa legislação prevê que somente isso não basta. O contador ele tem que fazer uma prova específica do Conselho Regional de Contabilidade. Após ele ser aprovado nessa prova, recebe um outro certificado, que é o CRC, que a gente chama, né? E a partir dessa certificação é que ele pode trabalhar como contador. Se ele não tiver essa certificação, ele não está habilitado a trabalhar como contador. Então, a habilitação aqui não está falando em relação à faculdade. Tem que ter a faculdade para poder prestar esta prova no Conselho Regional e aí sim estar habilitado a ser o consultor contábil, tá? Senão ele não pode. Então ele vai pegar as informações primárias desenvolvidas pelo cliente, pela pessoa jurídica, traduzir as informações para Receita Federal, órgãos públicos, que por sua vez vão fazer o quê? Fiscalizar e autuar. Lógico, mediante aquilo que estiver fora da conformidade da lei. Então isso é uma cadeia de informação. Gerou a informação, o contador faz a tradução da informação e remete para a Receita Federal. Hoje é assim que a gente trabalha. Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Prefeitura e assim por diante. Então esse é o trabalho que o consultor contábil executa. Isso é a linha da informação. Na área de departamento pessoal, remete a informação para a Caixa Econômica, para o INSS, mas é dessa forma que funciona. Vocês geram as informações para que o contador traduza essas informações e remeta para os órgãos públicos. Certo? E o que acontece com tudo isso? Todos nós sofremos com a pressão das exigências legais. E o que seria essa pressão? Primeiro, prazos, pois todas as exigências legais prevêem prazos. Nossa vida ela é feita de cumprir prazos legais estabelecidos pela lei. E os prazos geram, quando não cumpridos, multas. Então, todos nós sofremos pressão. E isso por quê? Por causa da nuvem de burocracia. Nós desenhamos essa nuvem com os termos, alguns já deram até risada ali no fundo, porque tem alguns termos que são muito vinculados à atividade diária de alguns aqui, né? Fiscal, tributário, ICMS, né? A gente tem RAIS, CLT, então a gente fez alguns destaques aqui, porque são aqueles mais comuns. Isso são termos, aqui a gente destacou alguns, tá, gente? Porque não falta slide para colocar termos utilizados no dia a dia da vida do consultor contábil. Isso é interminável.
Não para de aparecer novos, mais nomes novos e não somem os antigos, tá? As coisas elas continuam vindo. Isso aqui são exemplos. E são coisas que o pessoal que trabalha aqui no Atlântico, a minha equipe, eles têm que estar todo dia aprendendo coisa nova e tem que conhecer tudo que está escrito aqui. Tem que ter uma ideia do que está acontecendo no dia a dia que afeta a pessoa jurídica. Essa nuvem de burocracia, ela é real e aplicável, tá? Ela existe. Tem muitos termos aqui que são extremamente atuais. Por exemplo, uma que preocupa muitas das pessoas jurídicas hoje, está aqui, bem nesse cantinho aqui, e-social. Quem aqui tem se preocupado com e-social? Alguns. Outros podem não ter escutado ainda esse termo, mas é um termo que a gente vai abordar hoje aqui, bem específico, tá? Então a gente tem que se preocupar. A gente tem que olhar para isso e ter uma preocupação em buscar alternativas para que isso não seja um transtorno nem para vocês e nem para o contador. Tem que ser uma coisa que a gente consiga trabalhar, consiga desenvolver e que seja uma coisa que faça parte do dia a dia, mas não incomode ninguém. Essa é a realidade nossa. Mas não para por aí. E o porquê que não para por aí? Mundo SPED. Nós aqui estamos muito acostumados e isso é uma realidade. Eu tiro até por conta de algumas coisas que eu vejo no dia a dia aqui da minha equipe, da equipe do Atlântico. Quantas vezes vocês não estão trabalhando e precisa fazer alguma anotação? Precisa estar ali no dia a dia trabalhando e precisa fazer eu preciso lembrar disso aqui para amanhã, eu preciso guardar isso na minha memória. Mas a memória é falha, então eu vou anotar isso. Então você pega uma folhinha de papel e vai lá e anota, e amanhã eu vou lembrar disso aqui com esse papel que eu anotei. Já não dá mais para ser assim, né, gente? Porque aquele papelzinho pode rasgar, pode sumir, e a gente pode perder aquilo. E o contador hoje ainda passa por essa transição. Por quê? O contador está trabalhando com esse papelzinho ainda. Eu tenho gente aqui que eu peço para desenhar um processo. Fala para mim, como que você contabiliza? Ele vai lá no papel e começa a desenhar no papel como que ele faz o processo de contabilizar um documento. Não dá mais para ser assim. A gente tem que entender que as coisas têm que ser digital. As coisas têm que ir para um outro patamar. Tem que mudar. Por quê? Porque até a Receita Federal já entendeu que não dá mais para ser no papel. Esse mundo SPED não é um mundo criado pelo Atlântico. Não foi um mundo que o Atlântico desenvolveu. O mundo SPED é o mundo da Receita Federal hoje. O SPED é um projeto criado pela Receita Federal que engloba várias partes da empresa num processo digital. E-social, escrituração contábil digital, escrituração contábil fiscal e vários outros itens. ICMS digital, nota fiscal eletrônica, tudo isso é digital. O mundo SPED, ele é digital. O contador precisa ser digital. O cliente precisa ser digital. Por quê? Porque a Receita passa a exigir tudo digital. Não é mais só vamos querer ser, não, nós temos que ser. É diferente. Por quê? Porque é uma exigência que vem já na obrigação. Não naquela, podemos ser. Não, nós temos que ser. Por quê? Qual o significado do SPED? Sistema Público de Escrituração Digital. A Receita criou isso através da Emenda Constitucional 42, aprovada em 19 de dezembro de 2003. A gente tem aqui, instituído pelo Decreto 6.022, de janeiro de 2007. Demorou tudo isso para acontecer? Sim, né? Estamos aí quase 10 anos do decreto aqui.
No Brasil as coisas demoram para entrar em vigor, mas hoje estamos todos dentro do SPED. Ele existe, ele está aí e está valendo. E vocês já estão dentro dele. Nós já transmitimos tudo o que vocês fazem para o SPED. E ele é o sistema público de escrituração digital. Tudo hoje já é digital. Tudo. Tudo. E as relações trabalhistas vão passar a ser digital também. E qual é o intuito disso tudo? Ele foi desenvolvido para quê? Promover a integração dos fiscos, uniformizar as obrigações acessórias, agilizar a identificação de ilícitos tributários. Tudo tem um objetivo. Eles não iam fazer um sistema desse por fazer. Eles têm que ter uma finalidade. Integração dos fiscos. O pessoal que já trabalha há algum tempo na área administrativa financeira deve se recordar que antigamente a gente tinha Previdência Social e Receita Federal. Hoje a gente tem Receita Federal do Brasil. Lembram disso? Por quê? Porque unificou Receita Federal e Previdência. A gente tem um órgão único. Isso já é uma integração que era prevista por conta do projeto SPED. Essa integração ela vai acontecendo aos poucos. E a integração da informação, ela vem por conta do SPED. Uniformizar as obrigações acessórias. Hoje a gente não tem DIRF, RAIS e todas aquelas coisas, aquelas obrigações imensas que a gente tem que fazer entrega. É essa a junção. Agilizar a identificação dos ilícitos tributários. Um fiscal, para chegar na informação das empresas, nos métodos antigos, ele tinha que bater de porta em porta. Quando você transforma tudo em meio digital à disposição da Receita Federal, ele não precisa mais bater de porta em porta. Ele entra no sistema, acessa a informação e identifica se a informação está correta ou não. Tudo digital. E partindo desse princípio do digital, nós vamos abordar agora especificamente aquilo que afeta o dia a dia de vocês. E aquilo que afeta o dia a dia de vocês tem a ver com duas partes que são vinculadas àquelas atividades que são contador, consultor, cliente, CNPJ, que é o financeiro e a parte de RH-DP, que é Recursos Humanos, Departamento Pessoal, que tem a ver com o SPED, que envolve alguns dos módulos do SPED. Então nós vamos abordar essas duas vertentes aí. Aqui já é a área financeira. Esses dois itens são vinculados diretamente à área financeira. Escrituração contábil digital e escrituração contábil fiscal. São dois módulos do SPED vinculados diretamente com a atividade financeira das pessoas jurídicas. Em que nível? Essas duas obrigações aqui, elas têm a finalidade de substituir os livros físicos obrigatórios, diário e razão. Quem aqui não conhece o livro diário e livro razão? Se alguém nunca viu, eu explico o que é. Esses são livros que registram a movimentação financeira das empresas, de forma cronológica. E são registrados no cartório ou na junta comercial esses livros. Na realidade, o diário é registrado e o razão é um livro auxiliar. E esse livro diário é registrado para fins legais, é uma obrigação de registro. A escrituração contábil digital substitui o diário e o razão. Você efetuou a entrega dela para a Receita Federal no método digital, não precisa mais imprimir o livro
e não precisa mais fazer o registro, nem impressão, nem o registro. Você é obrigado só a guardar o recibo de entrega e os arquivos digitais transmitidos. Não precisa mais ter custo de encadernação, de registro. Há uma economia no sentido do custo. E você está dentro da regra nova da Receita Federal. Então aqui, e detalhe, né? A partir desse momento você entregou para a fiscalização toda a sua movimentação financeira, de forma digital. Tá? Padronizar as informações financeiras e contábeis através do chamado Plano de Contas Referencial. Plano de contas vamos imaginar aqui vocês. Enquanto pessoas físicas, vocês devem fazer um orçamento pessoal na casa de vocês lá e categorizam as despesas e receitas de vocês, não fazem isso? Despesa de vestuário, despesa de alimentação, receita no salário, aí você tem uma receita financeira lá de aplicação. Na pessoa jurídica, essa categorização a gente chama de plano de contas, tá? Então, o plano de contas, na pessoa jurídica, são essas categorias de despesas e receitas. E o que acontece? Cada pessoa jurídica, aqui representada, pode ter um plano de contas específico para ela. E acontece mesmo. Por quê? Eu tenho aqui hoje, por exemplo, representado, eu tenho aqui uma empresa de comércio e indústria, eu tenho terceiro setor, eu tenho prestador de serviço, eu tenho várias atividades, então eu tenho que ter planos de contas diferentes, porque tem despesas e receitas que não são iguais para vocês, então os planos de contas são diferentes. Só que a Receita Federal vem e fala o seguinte, fala, olha, tudo bem, só que eu quero enxergar essas coisas diferentes de uma única maneira. E ela estabeleceu um chamado Plano de Contas Referencial, que é o plano de contas dela. Apesar de eu fazer a contabilidade de vocês nesses planos de contas diferentes, mesmo que seja de comércio e indústria, todos os comércios e indústrias eu tenho que transmitir de um único jeito, do plano de contas referencial que ela determina. Então eu tenho que pegar a contabilidade de vocês e colocar no plano de contas da Receita Federal com os termos dela. Eu não posso usar os termos que eu coloquei de vocês. Então eu tenho que, como se fosse uma transcrição da contabilidade de vocês para uma contabilidade que a Receita Federal aceita. Então, essa é outra mudança que ocorre para o contador, não para vocês. Para vocês isso não afeta em nada. Mas quando eu vou transmitir, se eu tentar mandar essa declaração no formato que eu envio para vocês, eu não consigo transmitir para a Receita Federal, não aceita. Eu tenho que fazer essa mudança das informações para depois transmitir. Tá? Então é um fato que a gente tem que orientar e só esclarecer para vocês. Aumentar a qualidade das informações e diminuir sonegações e fraudes. Esse item é importante falar porque quando você está ciente que as suas informações vão ser entregues online para a Receita Federal, não digo vocês aqui, mas as pessoas jurídicas como no geral, né, no Brasil, você vai se preocupar muito mais em ter documentos bons na sua contabilidade. Né? A tendência do brasileiro no geral é só se preocupar quando as coisas apertam. Então, sabendo que você vai transmitir a informação online para a Receita e o fiscal não precisa vir até a sua porta, então, teoricamente, o brasileiro vai se preocupar em ter documentos melhores, né? A pessoa que vai transmitir. Então, a tendência é isso. Então, aqui a informação vai melhorar e vai diminuir sonegação e fraude. Todo mundo vai passar a pedir nota, né? Que hoje a gente se habituou com isso. Por quê? Por causa dos reembolsos da nota fiscal paulista, né? Isso daí a gente acaba pedindo, mas a tendência é melhorar. Agilizar o processo de fiscalização com o cruzamento de informações e dados mais precisos. É óbvio, né? Porque a informação já vai estar disponível para a Receita, ela pode usar a hora que ela quiser. Quem aqui for lucro presumido, lucro real ou terceiro setor, empresas do Simples ainda não entrou totalmente nessa sistemática, só algumas partes. Mas todos os outros já entraram.
Então está lá para a Receita já, toda a informação. Tá? Ela já pode acessar tudo isso. Então já está disponível para ela. Tá? É bem complicado. Né? E substituir a antiga DIPJ. Vocês lembram da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica? Que a gente fazia antigamente? Aquela declaração que às vezes vocês precisavam para mandar para o banco. Lembram disso? Ela foi substituída pela escrituração contábil fiscal, que é uma declaração que a gente faz para o programa SPED, que é transmitido de forma online para a Receita Federal, com base na escrituração contábil digital. Ela se utiliza dos lançamentos que estão na escrituração contábil digital, de forma online. Tá? Eu ia pedir para vocês, no começo eu não falei, se vocês tiverem dúvidas, vão anotando, que a gente vai ter 2 blocos do treinamento. No final desse primeiro bloco, a gente vai ter uns minutinhos para responder as perguntas, e no final do segundo bloco também. Tá? A gente vai ter um coffee break daqui a pouquinho, tá bom? Continuando aqui, nós vamos para a rotina do e-social. Talvez esse seja o foco mais interessante do dia de hoje. Porque a parte financeira, de uma certa forma, a grande maioria aqui hoje já tem um certo cuidado com isso. E não que não tenham da área trabalhista, não é isso. Mas essa é a área que a gente precisa talvez ter mais atenção daqui para frente. Porque o e-social, ele vai fazer o que daqui para frente com as rotinas trabalhistas? Tempo real das rotinas trabalhistas. Como isso? Tudo que vai acontecer dentro da área trabalhista, quando o e-social entrar em vigor, nós teremos que transformar em tempo real. Admissão, rescisão, férias e outras atividades dentro desta área. Mas como isso, Alexandre? Vamos ver. Primeiro vamos abordar os objetivos. Simplificar o cumprimento das obrigações para reduzir custos e informalidade. No Brasil existe, e isso é fato, uma grande informalidade na área trabalhista. A gente tem isso e é evidente. Aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho e da Seguridade Social. Também a gente tem, por conta de você ter informações para vários órgãos separados, você acaba tendo informações divergentes, né? Quem aqui já não teve problema no PIS para sacar porque alguma informação em algum lugar estava divergente, né? Por quê? Porque você faz declarações para vários locais, às vezes uma vírgula gerou um problema. Com o e-social, como você vai declarar tudo para o mesmo local, essa divergência não vai mais acontecer. Então isso vai amenizar essas dificuldades. Muito bom. Aumentar a arrecadação através da diminuição da inadimplência, da incidência de erros, da sonegação e da fraude. Porque o que acontece hoje? A sonegação, fraude, quem determina a tributação hoje é o contador, no meu programa da folha de pagamento. Quando eu colocar tudo dentro do e-social, quem determina a tributação é o e-social. Ah, mas como assim? Ele vai determinar a tributação através das normas legais. Tudo vai ser dentro dele. Vou continuar nos objetivos. Aqui a gente vai abordar um pouquinho mais das tributações. Agilizar o acesso às informações para uma fiscalização efetiva com o cruzamento de dados e auditoria remota. Esse item aqui é interessante porque dentro do e-social, quando ocorrer uma falha, seja nas férias, seja na admissão, qualquer prazo que foi estabelecido não for cumprido, aqueles prazos que a gente já tem na mente que são prazos legais, não forem cumpridos, a fiscalização ela é automática dentro do sistema e as multas são geradas de forma automática.
e chegam no endereço de vocês pelo correio. Não precisa existir uma fiscalização. A fiscalização ela é eletrônica. Tá? As falhas elas vão chegar, vocês vão saber e vai chegar pelo correio. Tá? Vocês receberam dentro do materialzinho de vocês um quadro. É um quadro que não é para vocês se apavorarem. Não precisa. Vocês não precisam ficar apavorados. Tá? Eu trouxe ele só neste momento para a gente não ficar tenso desde o início da palestra, né? Porque isso aqui não é para criar o pavor em vocês. Por quê? Porque o Atlântico vai trazer soluções para que isso aqui seja só uma lembrança. Não que isso seja uma realidade na vida das empresas. Tá? Eu digo para vocês, a fiscalização ela vai ocorrer automaticamente mesmo. Tá? Outro objetivo, atender os diversos órgãos do governo com uma única escrituração e declaração e padronizar as folhas de pagamento e das tabelas de rubricas. Aqui eu vou fazer um parênteses porque tem a ver com a tributação e tem a ver com o que a gente lança em folha de pagamento. Por exemplo, hoje, vocês querem pagar o vale transporte de um funcionário na folha de pagamento? Acho que a maioria aqui já pediu isso alguma vez na vida. Pagar o vale transporte na folha de pagamento. Dá para pagar? Dá, mas o E-Social vai tributar isso. Tá? Por quê? Porque é regra para a Receita Federal. Qualquer valor pago ao empregado, seja vale transporte, vale refeição, se foi pago dentro das verbas e dentro do olerite, é tributado para imposto de renda, para INSS. Aí vão vir falar para o Alexandre, mas no sindicato está escrito que não é para tributar. Ótimo, só que a Receita Federal não considera a convenção coletiva como documento oficial. Para a Receita Federal, o que está escrito na convenção coletiva não tem valor de lei, porque a lei é o que a Receita Federal estabelece. A convenção coletiva ela tem um valor para a categoria. A Receita Federal, as leis que são maiores, as leis da Receita Federal, ela tem valor para o país. O sindicato é para aquela categoria. Então não faz sentido. Então, vale transporte pago, vale refeição, tem alguns clientes que pagam. Dentro do E-Social vai ser tributado. Tá? Fica aqui uma observação para vocês. E aqui o seguinte, por exemplo, padronizar folha de pagamento e tabela de rubrica. A gente pode continuar usando, por exemplo, vou fazer algumas citações aqui, Grêmio, farmácia, empréstimo, tem vários nomes que a gente utiliza na folha. A gente pode continuar usando. Só que o Atlântico, quando vai transmitir isso para o E-Social, a gente tem que vincular isso a um nome que o E-Social aceita. Porque esses nomes que a gente cria, o E-Social não aceita. Eles têm uma tabela de rubrica deles. Como se fosse o plano de contas referencial da parte financeira. Mesma coisa. Eles têm o deles. Eles não querem saber o que eu utilizo. Eles querem que eu utilize o padrão que eles estabeleceram. Por isso que eu falo que a tributação já está lá colocada. Quando eu coloco a informação, olha, esse daqui, já existe uma tributação. Lógico que eu posso falar, olha, eu não quero tributar esse item. Dá para eu colocar, não tribute? Dá para colocar. Só que eu tenho que colocar o porquê que eu não quero tributar. Qual é a jurisprudência, qual é a legislação, por quê? Eu vou falar, é a convenção coletiva? Não vai pegar, não vai funcionar. Vai vir a autuação. Tá? Então a gente tem que... mas é uma jurisprudência, é uma lei. Aí a gente começa a melhorar a explicação. Por exemplo, o caso dos ministros de confissão religiosa. É um termo talvez que nem para todos aqui se enquadre.
Mas é uma categoria que não tributa INSS. Por quê? Porque existe lei e jurisprudência que me resguarda. Eu coloco lá, tranquilo, vai ficar tudo bem. Mas é uma categoria bem específica, que já não posso aplicar isso para outras coisas. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Qual que é o meu cenário atual da folha de pagamento? O que eu tenho na folha de pagamento hoje? Todo mês, ou uma certa periodicidade, quando não é mensal, pode ser anual, né? Ou quando a fiscalização exige, dependendo do item, né? Ou quando acontece. Mas a gente tem aqui RAIS, GFIP, PPP, GPS, DIRF, vários termos aqui que são gerados pelo consultor contábil na relação, né? Consultor, pessoa jurídica. Inclusive, um aqui que eu tenho falado, mas o pessoal às vezes acha que não tem muito valor, a gente coloca aqui, folha de pagamento, né? Ah, mas folha de pagamento é só um papel que a gente gera, né? Isso daí não é uma obrigação. Vocês sabiam que se o fiscal chegar na empresa e vocês não tiver a folha de pagamento para apresentar, não tiver o papel impresso ou em arquivo para imprimir, para entregar para ele, se esse papel não existir, lógico, se não tiver funcionário, tudo bem. Mas se uma empresa que tem funcionário e esse papel não existe, é passível de multa. Vocês sabiam disso? É passível de multa, porque isso aqui é obrigação. Você ter a folha de pagamento é obrigação. Lógico, não precisa estar impresso, né? Porque hoje em dia ter muito papel não é legal, mas você precisa ter isso guardado. O fiscal quer, olha, eu tenho um arquivo digital. Não, mas eu preciso impresso. Você imprime e entrega para ele. Mas você deve ter este documento. Quem não tem, corre atrás. De quanto tempo? A gente pode abordar isso depois. Tá? Folha de pagamento é obrigação ter guardado. Não, eu tenho algumas. Você sabe? Aquelas tem como. É bem complexo o assunto. Tá? A gente aborda depois específicos casos, mas é obrigatório. Eu só estou colocando aqui para vocês entenderem que às vezes a gente tem esse mapa e a gente olha um item e fala, não, mas é folha de pagamento, é um papelzinho. Mas entendem a importância às vezes dos pontos? Eu tenho aqui arquivo, por exemplo, 2001, 2000 para cá, mas tem época que a gente não tinha arquivos digitais, né? Que são muito antigos, né? Tá? E qual que é o cenário proposto? O cenário proposto é que o e-social seja o centralizador de tudo. Ele incorpore tudo isso. Tá? Ah, mas então a gente não vai ser obrigado a guardar a folha de pagamento mais? Não, vai. Vocês vão ter que guardar a folha de pagamento, sim. Mas ele vai ter isso aqui lá já, informação. Então já ameniza. Por quê? O fiscal ele já vai estar com isso na mão. Provavelmente ele vai emitir só os laudos de fiscalização. A ideia é essa. Tá? Então vai estar tudo centralizado lá, não vai ter mais caixa econômica envolvida com CFIP, com GFIP, com fundo de garantia. Vai estar tudo dentro do e-social. A gente vai ter um facilitador. Né? Imagina-se assim. Quem mexe com doméstica, quem já fez alguma coisa de doméstica, já pode fazer uma ideia de como será. Não vai ser aquele módulo da doméstica, porque ele é muito simples. Porque da pessoa jurídica precisa ser um pouquinho mais elaborado. Mas é nesse sentido, tá? Que as coisas vão acontecer. Tudo isso traz pressão, muita pressão, para quem cuida das finanças e para os recursos humanos da pessoa jurídica. Certo? Vale observar que recursos humanos e financeiro são áreas internas. O financeiro é responsável por lidar com questões mais diretas como pagamento, controles orçamentários e fluxo de caixa. Já o RH lida com controles de faltas, atrasos, férias, processo de seleção e nas comunicações com funcionários. Por que eu fiz essa distinção aqui? Eu tenho gente de RH aqui dentro hoje. Eu sei que eu tenho gente de RH aqui específico.
Porque, assim, às vezes o pessoal confunde um pouquinho o papel do financeiro e do... Financeira é tranquilo, porque vocês sabem que financeira é de vocês. Mas o RH, o pessoal pensa que o RH é do Atlântico. E o Atlântico sabe que o RH não é dele, mas às vezes há essa confusão. Porque existe o RH e existe o DP. O RH é aquela parte que fica sobre a responsabilidade do cliente, da pessoa jurídica. E o DP com o Atlântico. O DP é quem cuida da burocracia dessa relação do empregador e empregado. E o RH cuida do quê? Controles de falta, atraso, férias, processo de seleção, comunicação com o funcionário. Vocês têm uma parte boa para fazer com essa relação. Vocês fazem isso já no dia a dia. Mas a gente precisa esclarecer esse ponto agora, por quê? Porque com a entrada do e-social, tem muita atividade que vai ficar bem ligada com vocês e muitas atividades que vão ficar bem ligadas com o consultor Atlântico. Então vocês precisam ser orientados que essa divisão tem que ficar bem clara, para que vocês desenvolvam bem as atividades de vocês e o Atlântico desenvolva bem as atividades do Atlântico, porque vai fazer uma grande diferença daqui para frente, tá? Mas, e isso é importante, além de buscar a aprovação dos órgãos governamentais, que é o que a gente discutiu até agora, que a gente só está pensando aqui do ponto de vista que a gente tem que cumprir obrigação, Mas além disso, a gente tem que olhar para isso de outro modo. Primeiro, o contador. Eu estou revendo, o Atlântico está revendo isso. Eu posso continuar sendo o que eu era? Ou eu tenho que rever as minhas relações tradicionais? Eu não posso mais ser o que eu era. Não posso ficar atrás da mesa sendo o emissor de nota de DARF, de guia, de folha de pagamento. Nesse momento eu preciso mudar o meu foco. Tanto que vocês perceberam aí nas pastas de vocês, algumas pastas, não todas, um certo invasor. Perceberam esse invasorzinho aqui? Algumas pastas, eles vão falar, mas por que não vieram em todas? Porque isso aqui é o ID do cliente. É o identificador do cliente e as senhas de acesso à nossa plataforma digital, a conta segura de vocês do cliente. Então não vai ter uma para cada pasta, é uma para o cliente. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como isso aqui funciona. Por isso que não tem uma em cada pasta. Mas tem, tá? As senhas de todos os usuários habilitados do cliente. Tá? Então a gente está revendo essas relações. Por isso remodelamos nossos serviços para você contar com a gente. Nós queremos oferecer mais do que nosso essencial. Porque o nosso essencial é aquilo que você já conhece. Consultoria contábil, fiscal, tributária, departamento pessoal, legalização. E o que é além do essencial? Gestão de conhecimento. Vocês escutaram aqui hoje, né? A Andréia foi apresentada como responsável pela área de gestão de conhecimento, né? Não foi? Mas todo mundo sabe que a Andréia é de que área? RH. Não é RH, não é EDP, né? Porque RH é vocês, né? Vamos arrumar isso aí, né, gente? Então é assim, ela é de gestão de conhecimento. Mudamos ela de departamento aqui internamente. Por quê? Porque ela está revendo as relações dela com o cliente, enquanto Atlântico. Porque eu preciso oferecer para vocês coisas diferentes daqui para frente. E a gente quer oferecer a gestão do conhecimento para vocês. Hoje vocês vão ter aqui uma pincelada, uma pequena parte de como manusear as nossas novas ferramentas, que são a parte da tecnologia que simplifica. Uma pincelada. Por quê? Porque a partir do dia 1º de setembro vocês vão ter vários tutoriais na internet
de como utilizar todas as nossas ferramentas de trabalho. É um pacote de ferramentas que a gente vai disponibilizar para vocês. Vocês vão ter os tutoriais de todas as ferramentas de trabalho. Passo a passo de como trabalhar com as ferramentas. Não é o foco passar isso para vocês hoje, por quê? A gente precisaria de muito mais tempo do que o que é proposto. Não quero fazer ninguém aqui sair expert na ferramenta hoje. Mas nós temos os tutoriais e não serão lançados amanhã, porque eu tenho treinamentos até o dia 31 de agosto. Então eu tenho que terminar os treinamentos, essas palestras, esses ciclos, para depois lançar os tutoriais. Mas vocês vão ter esses tutoriais disponíveis para vocês, tá? E a tecnologia que simplifica. Porque nós vamos utilizar a tecnologia como ferramenta, facilitando, quebrando essas barreiras que a gente tem aqui de burocracia, gente, tá? A gente pensou nas plataformas para os mais exigentes, mais simples, até os mais simples, tá? A gente tem coisa que a pessoa que não quer, sabe? Eu preciso de uma planilha que eu não sei inserir uma linha no Excel. A gente tem uma planilha para essa pessoa. Eu não sei inserir a planilha, eu não sei inserir uma linha, eu não sei usar o Excel. Ótimo. Eu tenho uma planilha para quem não sabe inserir e não sabe fazer fórmula no Excel. Eu tenho essa planilha. A pessoa não precisa saber usar o Excel. Eu tenho isso. Mas também tem uma plataforma para quem sabe fazer banco de dados em Excel. Ou seja, eu atendo quem não sabe e quem sabe. Eu tenho isso hoje pronto, tá? E a gente vai demonstrar esse pacote para vocês. A gente está tentando remodelar, já remodelamos a nossa comunicação, não apenas pelos meios tradicionais, mas por outras formas, tentando, fazendo a diminuição, né? Utilizando a tecnologia e diminuindo as nossas distâncias. E querendo ser o consultor de vocês, não apenas um contador. Assegurar o sigilo de dados e informação, centralizando e uniformizando as informações de pessoal, agilizando o processo contábil, o processo de fechamento contábil, facilitar a comunicação e resolução de problemas e oferecer novas ferramentas de gestão administrativa. Tudo isso daqui está pronto.